piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O capitalismo pelo mundo. No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro e o rebanho cresce. Você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo dos Estados Unidos, você tem duas vacas, vende uma, força a que sobrou a dar leite por 4 e se espanta quando ela morre. No capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve porque queria 3 vacas. No capitalismo japonês, você tem duas vacas e faz enxerto nelas para que produzam muito mais leite. Depois disso, você cria um jogo para computador chamado Vacamon e fica rico vendendo para o mundo inteiro. No capitalismo inglês, você tem duas vacas e as duas são loucas. No capitalismo holandês, você tem duas vacas que não gostam de bois. Mas está tudo bem. No capitalismo alemão, você tem duas vacas que produzem o leite de melhor qualidade possível, sempre no mesmo horário. Na verdade, você queria mesmo criar porcos para produzir uma boa salsicha. No capitalismo russo, você tem duas vacas. Não. Você tem 5 vacas. Não. Você tem 11 vacas. Acho que você tem 15 vacas. Acho melhor parar de contar e abrir uma garrafa de vodka. No capitalismo suíço, você não tem nenhuma vaca, mas cobra para guardar as vacas dos outros. No capitalismo cubano, você tem duas vacas. Uma pertence ao Estado e a outra foge a nado para os Estados Unidos. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e 500 pessoas tirando leite delas. No capitalismo indiano, você tem milhares de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada por lá. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas. Inscreve uma no Bolsa Família, a outra no Fome Zero. E vive de renda. Funções de um estagiário numa empresa. Grampeador adjunto. Atendente de telefone trainee. Anotador de recados júnior. Aplicador de corretor em treinamento. Subcarimbador operacional. Prendedor de elásticos pleno. Colador de selos bilíngue. 2 lambidas. Picotador de papel em experiência. Assessor de xerocador. Técnico fechador de malotes. Comprador de sanduíches avançado. Desentortador de clips de 2º grau. Oficial conferente de loto esportiva. Um sujeito chegou no trabalho e disse para o colega: "Rapaz, ontem deve ter sido o meu dia de sorte." "O que foi que aconteceu? Ganhou na loteria?" "Que nada." "Já sei. Ganhou no jogo do bicho, então." "Não ganhei, não." "Foi contemplado no consórcio de um carro do ano?" "Não fui, não." "O que foi, então?" "Você imagina que eu ia saindo do motel com uma gatinha e a minha mulher estava entrando com outro cara e ela nem me viu." Pedro e Henrique conversavam no boteco. E aí Pedro fala: "O que você acha sobre sua sogra?" "Sogra?
A minha parece minha segunda mãe. Nossa, então ela deve ser uma sogra muito legal com você. Que nada. A minha mãe não larga do meu pé. Pedro então disse: Eu gosto da minha sogra igual a uma cerveja. Você então adora sua sogra, certo? Que nada. Prefiro ela gelada em cima de uma mesa. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um mendigo estava deitado na calçada, ao lado de um rio, quando ouve o barulho de um carro se aproximando. Era um carro de luxo. O carro estaciona próximo a ele e do carro sai uma mulher linda, muito bem vestida que caminha na direção dele. Quando a mulher chega próximo ao mendigo, ela dá um beijo em sua boca e diz: Sou muito rica, o que pode ser verificado por minhas roupas e o meu carro. Descobri que você é o homem da minha vida. E agora, o que mais quero é me deitar ao seu lado. Ela então tira o vestido, se deita ao lado do mendigo e fala: Tá muito apertado aqui, chega um pouquinho mais pro lado. O mendigo então se encolhe para o lado, cai no rio e acorda. Uma senhora tinha uma papagaia que era muito safada e só dizia bobagens sobre sexo o tempo todo. A senhora, cansada de tanto ouvir as bobagens da papagaia, foi perguntar ao padre da paróquia da cidade o que fazer. O padre ouve a senhora e diz: Minha filha, eu tenho 2 papagaios aqui na igreja que rezam o dia inteiro. Eles só sabem rezar. E a minha sugestão é que a senhora traga sua papagaia para que eu a coloque junto aos meus papagaios. E com a convivência, ela vai parar de falar bobagens e começar a rezar também. A senhora então leva a papagaia para o padre, que a coloca na mesma gaiola dos outros 2 papagaios. A papagaia então começa a falar bobagens sobre sexo. E um dos papagaios, quando ouve as bobagens da papagaia, se vira para o outro papagaio e grita: Pode parar de rezar. Nossas preces foram ouvidas. Um garotinho estava na porta da igreja com um canivete na mão, tentando acertar uma tábua que estava no chão. Ele jogava o canivete na tábua e o mesmo não fincava. Então ele dizia: Merda! Errei! E ficou por lá a tarde toda tentando. E quando o padre viu o garotinho, foi até lá e disse: Meu filho, que coisa mais feia você está dizendo! Se você disser isto mais uma vez, Deus vai jogar um raio lá do céu bem na sua cabeça. O garotinho joga novamente o canivete na madeira, erra e diz: Merda! Errei! Nisso se ouve um estrondo e um raio sai do céu. E, pasmem, acerta o padre. Se ouve então uma voz vinda do céu, dizendo: Merda! Errei! Dizem por aí que Saddam Hussein tinha 10 sósias para enganar seus inimigos e garantir sua segurança. Um dia, teve um atentado no Iraque e o chefe da segurança reuniu os sósias e diz: Senhores, eu tenho boas e más notícias a todos. A boa notícia é que nosso líder sobreviveu ao atentado e está vivo. Todos comemoram a notícia e um dos sósias pergunta: E a má notícia, qual seria? Bom, a má notícia é que ele perdeu um dos braços. Um homem estava jogando golfe quando perdeu a contagem e já não sabia mais em qual buraco estava. Ele então vê uma mulher jogando, se aproxima e pergunta: Eu perdi a contagem e não sei que buraco estou. Será que a senhora pode me ajudar? Claro, meu senhor! O senhor está a um buraco atrás de mim.
Eu estou no buraco número 5 e o senhor está no buraco 4. Ele então agradece e continua o jogo. Minutos depois, ele encontra a mesma mulher no campo e pergunta: Eu me perdi de novo. A senhora saberia me dizer em qual buraco eu estou agora? Olha, o senhor continua um buraco atrás de mim. Eu estou no buraco de número 14 e o senhor então está no buraco 13. Ele agradece novamente e continua seu jogo. Quando a partida acaba, o homem vai no bar do clube para tomar uma cerveja e vê a mulher no balcão. Ele então vai até ela para agradecer e começa a conversar, até que ele pergunta: E o que a senhora faz? Ela, sem graça, diz: Eu sou vendedora de absorventes femininos. O homem começou a rir e ela pergunta: Posso saber do que o senhor está rindo? É que eu sou vendedor de papel higiênico e continuo um buraco atrás da senhora. Era uma noite muito quente e a banda de rock tocava no palco, alegrando a plateia. De repente, a banda para de tocar e o vocalista começa a bater palmas no ritmo de uma nova música. O público fica em silêncio e a bateria começa a tocar no mesmo ritmo das palmas. A bateria também para de tocar e no palco fica apenas o vocalista batendo palmas, que vai até o microfone e fala: Vocês sabiam que em cada palma que eu bato, morre uma criança na África? Um dos sujeitos da plateia então grita: Então para de bater palmas, seu merda! Num torneio de arco e flecha, os finalistas eram um japonês, um inglês e um sujeito de um país da América Latina. A prova final era acertar uma maçã em cima da cabeça de um boneco, que estava posicionado a 100 metros de distância. O japonês, então, pega seu equipamento, mira no alvo e solta a flecha, acertando a maçã bem no meio. Ele, todo orgulhoso, diz: I am a samurai. Era a vez do inglês, que pega seu equipamento, mira no alvo, lança a flecha e acerta bem no meio da flecha lançada pelo japonês. O inglês, todo orgulhoso do seu feito, diz: I am a Robin Hood. Quando chega a vez do terceiro finalista, ele pega seu equipamento e lança a flecha no alvo e acerta bem na cara do boneco. Ele, sem graça, diz: I am sorry. Henrique chega para o Pedro e diz: Pedro, quantos pãezinhos você consegue comer num jejum? Pedro pensa e fala: Acho que uns 6. Que nada, Pedro. Você come apenas um, pois depois disso não está mais em jejum. Pedro fica maravilhado com a piada e, quando encontra seu amigo José, diz a ele: José, quantos pãezinhos você consegue comer em jejum? José pensa e fala: Certamente uns 8. Carambola! Se você dissesse 6, eu teria uma resposta boa para te dar. Durante uma palestra sobre nutrição, o palestrante diz que a alimentação diária é muito importante para a saúde. A carne vermelha é de difícil digestão, o refrigerante pode causar incômodo estomacal, a comida crua pode não ser muito saudável. Vegetais e frutas, se não lavadas muito bem antes do consumo, podem trazer vermes. Até a água que bebemos diariamente pode nos fazer mal. Então, um sujeito da plateia se levanta e diz: Olha, eu conheço um alimento que é o mais perigoso de todos. E a maioria dos que estão aqui já comeram ou vão ainda comer. Este alimento é tão perigoso que faz mal após alguns anos que foi comido. O palestrante fica curioso e pergunta: E que alimento é este, meu senhor? Bolo de casamento. Lá, na minha terra, no interior,
Tinha uma família que tinha duas filhas gêmeas. As duas moças eram iguaizinhas, realmente muito parecidas. Uma outra família da cidade tinha dois filhos rapazes gêmeos. Os dois gêmeos então conheceram as duas gêmeas e começaram a namorar. Era uma confusão, pois os namorados e namoradas eram muito parecidos. Num belo dia, um dos casais estavam na praça da cidade namorando. E aí a moça falou: "Você não é o meu namorado, você namora minha irmã e eu namoro o seu irmão." Então eles voltaram para casa e destrocaram para ficar certo. Chegou então o dia do casamento dos casais e teve uma grande festa na cidade. À meia-noite, a festa termina e os casais foram para um hotel prontos para a noite de núpcias. Um dos casais ia rezar para se deitar, pois o rapaz era muito católico. Logo após a reza, o rapaz falou: "Você não é a minha mulher. Fizemos confusão novamente e temos que destrocar. Você casou com meu irmão e eu casei com a sua irmã." Ela olhou bem nos olhos do cunhado e falou: "Puxa, é verdade. Como nós somos muito parecidas, teve esta confusão. Vamos lá no quarto deles e destrocar então." Foram até o outro quarto, bateram na porta e entraram. O irmão então diz: "Que foi, mano?" "Pois é. Chegamos no quarto, fomos rezar para deitar, e logo depois que nós rezamos, eu vi que esta aqui não é a minha mulher. A minha ficou aqui com você e eu levei a sua por engano. O que você quer fazer então?" "Eu vim aqui pra gente destrocar." "Olha, se você quer destrocar, a gente destroca. Mas aqui ninguém rezou, não." Um velhinho falou pro seu compadre: "Compadre, eu tô muito contente." "Mas por que, compadre?" "É porque vai ter mais um neném lá em casa. Seu neto vai passar uns dias na sua casa?" "Não, é que meu filho nasceu ontem." "Compadre, você tá com 91 anos e está falando que teve um filho novo. Abre os olhos, compadre." O velho então falou: "Não é isso, compadre. É uma simpatia que eu aprendi. Eu tenho 91 anos de idade, mas parece que eu tenho 18." O outro velhinho fica curioso e pergunta: "Nossa, compadre, que simpatia é esta? Ensina aí pra mim, então." "Basta comer bastante pão, compadre. Quanto mais pão a gente comer, mais forte a gente fica." No outro dia cedinho, lá vai o outro velhinho pra padaria comprar pães. Ele chegou na padaria e falou pro padeiro: "Me dá 50 pãezinhos?" O padeiro ficou surpreso e falou: "Vai ter festa lá na sua casa?" "Não, é só pra eu comer mesmo." O padeiro então falou: "50 pãezinhos é muito então. Vai ficar duro rápido." "Opa, então me dá 100." Uma família estava numa festa quando o menininho puxou a saia da mãe e falou: "Mamãe, tá cheirando chifre queimado aqui." "Fala mais baixo, meu filho. O papai tá com febre." Um homem entra no boteco com os dois braços engessados. Um sujeito logo pergunta: "Nossa, o que foi isso, meu senhor?" "Foi acidente de avião." "Que coisa? O senhor estava no avião sentado em qual lugar?" "Não, não foi assim, não. Eu estava em cima da minha casa e passou um avião. Eu fui olhar e caí lá de cima." A mulher falece, vai para o céu e pergunta: "Por acaso eu posso falar com meu marido, que já faleceu há 5 anos atrás?" "Pode sim, minha senhora." Como era o nome dele lá na terra? Era Francisco. "Francisco? Mas Francisco tem muitos aqui no céu." Ele era bem alto. "Mesmo assim, Francisco Alto tem bastante aqui no céu. Tem algo mais para identificá-lo?" "Deixa eu ver. Olha, tem uma coisa sim. Nós fizemos um pacto lá na terra, e se eu o traísse, ele começaria a rodar aqui no céu." "Ah! Chico Peão, sua mulher chegou." Dois sujeitos muito bêbados estavam num carro quando um se vira para o outro e fala: "Este carro tá indo muito rápido. Eu vou pular dele agora." O outro bêbado diz: "Meu, não pula não, porque é você que tá dirigindo." Uma mulher estava se confessando quando diz:
Padre, eu cometi um pecado mortal e estou profundamente arrependida. Pode me contar, minha filha. Mas, padre, ai, eu tenho até vergonha de contar isso para o senhor. Não tenha vergonha, minha filha. Pode se abrir comigo. Ai, olha, somente eu e Deus saberemos do seu segredo, tá bom? A mulher envergonhada diz: Padre, eu fiz sexo com o meu fiofó. Nisso, o padre pediu licença à mulher para ir no banheiro, pois ele estava muito apertado e precisava dar uma mijada. Como o padre estava demorando muito, a mulher foi embora. Nisso chega um sujeito que, ao ver o confessionário vazio, se sentou e esperou o padre. O padre chega e já vai dizendo: Tudo bem? Pode me contar tudo agora? Além de fazer sexo com o seu fiofó, o que mais você fez? O sujeito admirado diz: Nossa! O senhor, além de padre, é vidente, é? A situação estava braba e o marido virou para a mulher e disse: mulher, você vai ter que se virar para ajudar no orçamento de casa. A mulher pegou a bolsinha e saiu para a batalha. 2 dias depois, ela retorna e entrega ao marido $501. O marido, satisfeito, pergunta: Só uma curiosidade, quem pagou $1? Ela responde: Todos. O professor entrou na classe de zoologia e logo fez a seguinte pergunta para os alunos, na qual estava o Joãozinho, o monstro. Vocês sabem como o porco-espinho mantém relações sexuais? O Joãozinho se levanta e responde: Com cuidado, com muito cuidado. Um caipira estava realizando sua primeira viagem de avião. E vejam só a sorte dele. Era um Boeing 747, onde tudo é automático. Depois de algumas horas de voo, deu uma baita vontade de ir no banheiro dar uma bela cagada. Como o banheiro dos homens estava ocupado, e vendo o desespero do caipira, a aeromoça deixou que ele utilizasse o banheiro das mulheres e disse: Os banheiros desta aeronave são totalmente automáticos. Sequer existe papel higiênico. O senhor deve apertar os botões próximos ao vaso. Mas não pressione o botão vermelho, tá? E lá foi o caipira. Quando ele terminou o serviço, ele ainda deu uma procurada para ver se achava papel higiênico, mas não achou nada. Então, ele viu os botões que a aeromoça tinha falado. Eram 3, o verde, o azul e o vermelho. Apertou o verde e um jato de água lavou a bunda dele. Depois ele apertou o azul e um jato de ar saiu do vaso, secando a sua bunda. Como achou aquilo interessante, resolveu apertar o botão vermelho para ver o que acontecia. Ele aperta e o avião inteiro ouviu um grito. O vermelho acionava um removedor de absorventes automático. Um elefante estava infestado de formigas pelo corpo e saiu rolando pelo chão até que ele se viu livre delas. Mas só uma ficou grudada no pescoço do animal. As formiguinhas que estavam no chão então começaram a gritar: Torce o pescoço dele! Uma professora, bem angelical e inocente, estava dando sua aula na sala em que o Joãozinho, o monstro, frequentava. Então ela pergunta para ele: Joãozinho, o que é que você mais gosta na vida? Eu gosto de tu, professora, de tu. A professora ficou toda comovida com a resposta do Joãozinho e disse: Joãozinho, pela sua resposta, que me deixou muito orgulhosa, vou lhe pagar um refrigerante na hora do recreio, tá? Qual refrigerante você gosta? Eu gosto de Totatola, professora. Um homem chega em casa e fala para a esposa: Olha, eu passei pelo porteiro do prédio e ele me disse que já havia feito sexo com todas as mulheres daqui, menos uma. Então a mulher, distraída, fala: Com certeza deve ser aquela convencida do 6º andar. O Zezinho chega para a mãe dele e pergunta: Mamãe, como foi que eu nasci? Foi a cegonha que te trouxe, filhinho. E a minha irmã? Ela veio de avião. Puxa,
Na nossa família não teve nenhum parto normal? Zezinho, não seja indelicado e dá um beijo na minha amiga, diz a mãe. Tá doida? Eu não. O papai foi fazer isto e ganhou uma bofetada da senhora. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Se chego tarde em casa, sou um maníaco. Se me atraso, sou irresponsável. Se sou jovial, não levo nada a sério. Se me mostro reservado, tenho a mania que sou bom. Se me preocupo com o trabalho, sou um chato. Se não me preocupo, sou um desligado. Se faço um elogio, sou um puxa-sacos. Se faço uma crítica, sou um sacana. Se fico depois da hora, estou querendo uma promoção. Se saio na hora, não dou a mínima pro serviço. Se faço horas extras, sou um mau profissional. Se insisto no meu ponto de vista, além de burro, sou teimoso. Se não insisto no meu ponto de vista, não tenho opinião. Se sou o mais velho da sessão, sou um fóssil pré-histórico. Se sou o mais novo da sessão, não passo de um novato. Se sou promovido, sou puxa-sacos do chefe. Se não sou promovido, sou um incompetente. Se luto pelos meus direitos, sou um reacionário. Se faço greve, sou comunista. Se não faço greve, sou fascista. Se tento ajudar, tenho a mania de que eu sei de tudo. Se não tento ajudar, tenho medo de repassar meus conhecimentos. Não sei mais o que fazer. Vocês sabem como é que se faz para um elefante não fugir pelo buraco da fechadura? É só dar um nó na ponta do rabinho dele. E como é que se faz para passar um elefante no buraco de uma agulha? É só dar uma lambida na ponta do rabinho dele. Um jovem tem potência e tempo, mas não tem dinheiro. Um coroa já tem potência e dinheiro, mas não tem tempo para nada. Já um velho tem tempo e dinheiro, mas não tem potência alguma. Um careca entra no chat de uma empresa e escreve: "Eu quero um vidro desta loção que faz crescer o cabelo." O vendedor então escreve de volta: "O senhor quer grande ou pequeno?" "Acho que pequeno. Eu não gosto de cabelos muito compridos, sabe?" Guia prático da ciência moderna. 1. Se é verde ou se mexe, pertence à biologia. 2. Se fede, pertence à química. 3. Se ninguém entende, pertence à matemática. 4. Se não funciona, pertence à física. 5. Se não faz sentido, é filosofia ou psicologia. Uma velhinha bem feinha entra na delegacia de polícia e diz: "Eu vim para prestar uma queixa. Na porta do mercado tem um homem exibicionista, pelado e usando uma capa. Quando eu passei, ele abriu a capa, vi que ele tinha um instrumento enorme e duro e teve a pachorra de me dizer: 'Vamos fazer um amorzinho?' Eu acho que ele está bêbado ou é maluco." O policial levanta os olhos, vê a mulher, abaixa os olhos novamente e diz: "É, a senhora tem razão." Um bêbado estava discutindo com uma mulher que era mais feia do que lombriga ao contrário. O bêbado, de saco cheio das ofensas da mulher, disse: "A senhora é mais feia do que o capeta." A mulher fica louca e diz: "Veja só quem está falando, um bêbado." O bêbado abre um sorriso e retruca: "É verdade. Mas amanhã eu já vou estar bom da bebedeira." Um padre pregava aos fiéis o tema pecado. Daí ele foi se empolgando cada vez mais até que gritou: "Haverá uma única virgem nesse recinto? Se houver, que fique em pé."
Ele então fez uma pausa e notou que no fundo da igreja, uma jovem com um bebê de colo se levantou do banco. Filha, você entendeu bem a pergunta? Claro, padre. Mas o senhor não ia querer que minha filha de 2 semanas parasse em pé sozinha, né? Um sujeito entra no bar e pede 2 uísques. O barman então pergunta, o senhor não prefere uma dose dupla de uísque? Não, eu quero 2 uísques. Pode ser então um agora e um outro depois? Não, quero os meus 2 uísques agora. O barman imagina então que o cara era louco e serve os 2 uísques para ele. Os dias se passam e o sujeito volta naquele bar, sempre pedindo 2 uísques. O barman e ele ficam amigos, até que resolve perguntar, mas por que é que você sempre quer 2 uísques? É uma longa história, meu amigo. Eu tenho um amigo muito leal, que durante a guerra me salvou a vida. Ele é como se fosse um irmão para mim. Tanto que, quando um de nós vai beber qualquer coisa, pedimos ao invés de uma, 2 coisas, pensando um no outro. O barman acha a explicação muito linda e, com muita emoção, promete que ele pensará nela quando for servir os 2 uísques ao novo amigo. Um dia, o cara entra no bar com um ar muito estranho e com uma voz triste. Pede apenas um uísque. O barman, tremendo, serve o uísque ao amigo e pergunta baixinho, é o seu amigo, não é? Ele morreu. Não. Eu decidi parar de beber. Um sujeito entrou no ônibus puto da vida. Chegou na roleta e já gritou, da roleta pra frente é tudo corno. Da roleta pra trás é tudo maricas. Levanta um senhor indignado na frente do ônibus e fala educadamente pro sujeito. Desculpe, meu senhor, mas eu não sou corno, não. O sujeito, sem vacilar, diz, então passa já pra trás. Um dia, um sujeito pega seu cachorrinho, coloca uma coleirinha nele e sai pela rua para passear. Ele estava andando com o bichinho quando um outro sujeito aparece, se encanta com o cachorrinho e diz, nossa, que cachorrinho mais lindo! O primeiro sujeito diz, que nada, são seus olhos. Não, ele é muito fofo mesmo. Como é o nomezinho dele? É Totó. Totó? Que nomezinho bonitinho! Totozinho. Dá pra mim? O primeiro sujeito então diz, tá bom, deixa eu amarrar o cachorrinho então. Com muito sacrifício, uma família que morava num sítio e era bem pobre conseguiu juntar dinheiro para mandar a filha para uma escola na capital. Passaram-se alguns meses e ela voltou para sua casa para visitar os pais. Ela estava com um carro do ano, joias e um casaco de pele. A mãe da garota ficou espantada e perguntou, minha filha, você foi para a cidade grande sem nada? Só com uma mão na frente e outra atrás? Como foi que conseguiu tudo isso? Foi fácil, mamãe. Foi só tirar a mão da frente. Uma mulher estava com seu amante no quarto da sua casa quando percebe que seu marido chegava mais cedo do trabalho. Imediatamente o amante se esconde no guarda-roupa, mas a porta não fecha direito e alguns de seus pentelhos ficaram aparecendo do lado de fora. Quando o marido chega no quarto, fica desconfiado e olha na direção do guarda-roupa e vê aqueles pelos e pergunta para a mulher: que é isso, mulher? Ai, meu bem, deve ser os pelos do gato. Posso tê-lo trancado no armário, por acaso. Então, o marido resolveu puxar um fio daqueles e ouviu miau. Puxou outro e ouviu miau. Então ele puxou mais um miau, seu corno. Uma mulher vai ao médico e diz: doutor, eu vim aqui porque depois de tantos partos eu me sinto meio larga. Pode deitar-se que eu vou examiná-la, minha senhora. Já deitada e na posição certa, o médico examina a mulher e diz admirado: puxa vida, como sua pepeca é larga.
Larga, larga. Não precisa me humilhar, né, doutor? Para que repetir isso tantas vezes? Ai, minha senhora, eu só falei uma vez, o resto foi eco. Num cinema, um casal assistia um filme de sacanagem e a garota decide fazer sexo oral com um homem que estava usando um boné. Eles estavam curtindo tanto aquilo que o filme acaba, acendem-se as luzes e os dois continuam. Finalmente se tocam, o homem tira o boné e cobre o Bilal e a garota finge procurar alguma coisa no chão. Cadê? Cadê? Uma velhinha que estava de olho no casal responde: Minha filha, se você não engoliu, tá debaixo do boné. Um garotinho foi ao zoológico com sua mãe, quando reparou num hipopótamo que estava em cima de um hipopótamo, debaixo de um pé de goiabas, e perguntou para a mãe: Mamãe, o que aqueles dois animais estão fazendo? A mãe fica sem graça e responde: Ah, meu filho, a hipopótama está ajudando o hipopótamo a pegar umas goiabas. O menino então comentou: Bem que o papai me disse, quem ajuda os outros sempre toma no fiofó. Continuam o passeio pelo zoológico e o garotinho parou para observar um jegue com o Bilal ereto e perguntou para a mãe: Mamãe, o que é aquilo? A mãe fica sem graça de novo e fala: Ah, meu filho, aquilo não é nada demais. Rapidamente, um senhor que estava do lado comentou: Minha senhora, se aquilo não é nada, seu marido deve ser um colosso. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. O marido foi no médico para que ele lhe receitasse um remédio que acabasse com a frigidez da sua mulher. Quando ele chega lá, diz: Doutor, eu não aguento mais. Minha mulher não sente nada. Até lê uma revista enquanto fazemos sexo. Não se preocupe, meu senhor. Faz um chá de catuaba e o problema estará resolvido. Uma semana depois, o marido volta no consultório do médico agoniado. Doutor, não deu certo. Ela não sente nada mesmo. O médico então fala: Eu vou dar para você um remédio infalível. Consiga um sujeito para abanar vocês enquanto fazem sexo. Mas pede para ele abanar com jeito, tá? O marido voltou para casa com o sujeito que contratou e foi fazer sexo com sua esposa com o sujeito abanando eles. A mulher não sentia nada. Ela olhava de um lado para outro sem prazer algum. O marido fica puto da vida. Saiu de cima da esposa, pegou o leque e falou para o sujeito fazer sexo com a mulher dele. Depois de alguns minutos, ela começa a berrar de prazer e pede para o sujeito não parar. O marido então grita: Tá vendo? É assim que se abana. O médico fala para o paciente: Olha, o senhor vai ter que fazer uma colheita de esperma, tá? Pegue aqui esse vidrinho e vai para casa encher ele. Quando estiver cheinho e pronto, o senhor traz para o laboratório da clínica, tá? O paciente foi para casa com o vidrinho. Passaram-se 3 dias e ele voltou no consultório. Olha, doutor, eu não consegui não. Com as duas, doutor, a direita e a esquerda. E sua mulher, ela não ajudou? Ela tentou ajudar, mas não deu certo. Para o senhor ter ideia, até meu sogro e minha sogra ajudaram. O médico fica espantado e diz: Como assim? O meu sogro tentou com a mão também e minha sogra com a boca. O médico fica inconformado e diz: Meu Deus! Pois é, doutor, ninguém conseguiu abrir esse maldito vidrinho. Um menino chegou em casa e disse para o pai: Papai, papai, hoje eu tive minha primeira experiência. O pai, todo orgulhoso do filho, disse: Que legal, filhinho. Senta aí e me conta tudo. Sentar eu não posso. Me dói.
Carlos e João estavam pescando num barco em alto mar. Carlos pegava um peixe atrás do outro e João, nada. E eu não pego nada. Como você faz? Simples, responde Carlos. Antes da pescaria, tem que dar um tapa na bunda de uma mulher. Se fizer isso, vai pegar muitos peixes também. No dia seguinte, João vai pescar novamente e dá um tapa na bunda da sua mulher. Ela então fala: já vai pescar de novo, Carlos? 3 moças, que exerciam a mais antiga das profissões, sabem qual é, né? Moravam com a avózinha, só que a avó nem desconfiava do trabalho delas. Todo dia, quando elas iam sair para o batente, falavam para a avó que iam no médico, visitar um parente, e assim iam levando. Um dia, a carteirinha de identidade delas venceu, e para tirar uma nova, era preciso fazer uma série de exames e depois pegar a autorização com o delegado da cidade. Elas então fazem os exames e todas estavam bem, e tinham que ir na delegacia para pegar a autorização com o delegado. Estavam saindo de casa quando a avó das meninas perguntou para onde que as netas iam. Uma delas então responde: vamos visitar uma amiga nossa que tem um baita laranjal, e como está na época de safra das laranjas, elas nos convidou para ir lá. Ah, então eu quero ir junto, eu adoro laranja. As 2 mais novas ficaram preocupadas e não sabem o que dizer para a vozinha. A moça mais velha então tranquilizou dizendo: não se preocupem, manas, a vovó anda devagar e quando ela chegar lá na delegacia, já vamos estar com a autorização na mão. E assim foram para a delegacia. Quando as moças chegam lá, a mais nova entra no gabinete do delegado, enquanto as outras 2 ficaram na porta esperando a avó, que ia naquele passo de tartaruga cansada. O delegado deu um maior sermão na moça, que aquilo não era vida de gente e que como uma moça tão bonita como ela podia fazer um negócio daqueles. Ela disse que não tinha outro jeito e ganhou a permissão. Fale então para sua irmã entrar. Veio a irmã do meio e a cena se repetiu. A velhinha já ia chegando, sedenta após a caminhada, querendo mais era saber das laranjas. Quando ela chega, a moça mais velha fala: vovó, acho que a nossa amiga saiu. Mas eu queria tanto chupar uma laranja. Vovó, o laranjal é lá no fundo e a senhora teria que passar por aquela porta, atravessar a casa toda. E para pegar as laranjas, como você faria? Antes que a velhinha falasse qualquer coisa, o delegado abriu a porta da delegacia para chamar a terceira moça. Vendo a avó das meninas, ficou surpreso e disse: mas até a senhora? Qual é o problema? Trepar eu não trepo, mas chupar eu chupo. Um casal de caipiras vai no consultório do médico e diz: ai, o senhor que é o olhista? Não, meu senhor, eu sou oculista. Então vamos embora, mulher. Tua doença é no zóio. Joãozinho vai na farmácia e fala: seu Pedro, me dá um supositório? O farmacêutico então pergunta se é para colocar na conta de sua mãe e Joãozinho responde: não, é para pôr no fiofó do meu pai. Um garoto fala para o seu amigo: sabia que eu consigo montar o cubo mágico em 30 segundos? Nossa, você é tão inteligente assim? Não, é que eu sou daltônico. 2 amigos vão no banheiro após o almoço da empresa e um pergunta para o outro: você por acaso tem fio dental? Tenho sim, mas estou usando. Um garoto chega em casa nervoso e fala: pai, que genética merda todos têm aqui em casa. Todo mundo perde os cabelos nesta casa e fica careca. Mas, meu filho, eu sou sua mãe. Um moleque que morava no sítio estava em cima de um pé de carambolas do vizinho comendo a fruta, quando ele olha para o chão e quem estava lá? O dono do sítio com uma espingarda na mão. Ele olha para o moleque e fala:
Seu safado, vou contar pro seu pai que tá roubando frutas aqui do meu sítio. O moleque faz pouco caso e fala: conta agora que ele tá no galho de cima. Um molequinho que era filho de um criador de porcos foi no quintal da sua casa e vê os filhotes de uma porca mamando. Ele corre pra dentro de casa e grita: Mãe! Os porquinhos derrubaram a porca e estão comendo todos os botões da camisa dela! Uma vaquinha estava presa num cercado de arame farpado quando um boi se aproximou e disse: Oi, vaquinha, tudo bem? Como é o seu nomezinho? A vaquinha então falou: Olha, eu só falo o meu nome se você entrar aqui. O boi então pensou: É hoje que pego esta vaquinha. Ele toma a distância do cercado, corre e pula a cerca, ficando do lado da vaquinha. Pronto, pulei. Agora me diz o seu nome. Meu nome é Flores Bela, mas pode me chamar de Bela porque as flores ficaram no campo. E o seu, como é que é? O boi então diz: O meu é Bagulino, mas pode me chamar de Lino porque os bagos ficaram na cerca. Na praça de uma cidade do interior, havia um homem que se intitulava O Profeta. As pessoas pagavam $10 e ouviam o que o profeta tinha para falar. Então surgiu um rapaz metido a esperto, dizendo que tudo aquilo não passava de charlatanismo do tal profeta. Que as pessoas não deveriam acreditar naquelas conversas fiadas, que ele considerava como histórias para boi dormir. O profeta fica puto da vida e diz: Se você me pagar $10, eu lhe digo o que você quiser saber. Então, eu lhe pago 20 e quero ouvir suas besteiras. Meteu a mão no bolso, tirou 2 notas de 10 da carteira e entregou ao profeta, e pediu que ele falasse alto, pois todos tinham que ouvir. O profeta então coloca as mãos para cima e diz: Nesse momento, o seu pai está tomando cerveja no bar que tem ao lado da sua casa. O rapaz abre um sorriso e diz: Eu não falei que isso é história fiada. Meu pai já morreu faz mais de 10 anos. O profeta então respondeu em voz alta: Meu filho, quem morreu foi o marido da sua mãe. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito que tinha acabado de chegar do interior, ele era fazendeiro, foi até uma concessionária, comprou um belo carro e encontrou com uma amiga, que lhe perguntou se poderia levá-la até sua casa. O sujeito então disse que a levaria sem problema algum. Os dois foram conversando e quando chegaram na casa da amiga, ela o convidou para comer uns pães de queijo, mas ele recusou. Falou que já tinha almoçado bem e não queria os pães de queijo. A moça então convidou o sujeito para descer e tomar um cafezinho com ela. O sujeito então disse: Tá bom, um cafezinho eu vou aceitar, sim. A moça abriu a porta do carro e perguntou: Desculpe-me, mas você trouxe uma camisinha? Ué? Mas o café coado no coador não fica melhor? Um caipira tinha a esposa na maternidade, pois seu primeiro filho tinha nascido. Então ele vai até o hospital para conhecer seu bebê. Chegou na recepção, viu uma mulher e perguntou: Olha, eu estou aqui para ver o meu bebê que nasceu há algumas horas. Sabe, eu sou o caipira e novo aqui na cidade e acabei me perdendo. Ainda posso vê-lo hoje? Olha, eu vou fazer uma exceção para o senhor. Suba estas escadas à direita, tá? Muito obrigado, minha senhora. E lá foi ele. Subiu as escadas e logo viu uma placa bem grande que dizia: Bebês super inteligentes e bonitões. Ele viu uns bebês deitados nos seus berços, chegou perto da primeira enfermeira que viu e perguntou: Quero ver o meu bebê. Tudo bem, pode me dizer o seu nome? Meu nome é Chico Martim Gaspareto Santa Cruz. Não devem haver muitos aqui.
Deixa eu ver. Não tenho aqui nenhum pai chamado Chico Martim. Tente o piso de cima. Ele sobe as escadas de novo e encontra outra placa que dizia: bebês inteligentes acima do normal e bonitos. Lá estavam mais bebês nos berços e ele foi perguntar para uma enfermeira se o seu bebê estava lá. Não, desculpe, mas o seu filho não está aqui. Tente o piso de cima. Ele sobe mais um andar e vê outra placa que dizia: bebês com QI normal. Ele encontrou outra enfermeira para quem perguntou se lá estava o seu adorado bebê, mas obteve a mesma resposta. Parece que seu bebê não está aqui. Talvez possa estar no piso de cima. Já conhecendo os degraus daquela escada, ele foi subindo até encontrar outra placa que, por sua vez, dizia: bebês mais fracos intelectualmente e menos bonitos. Ele fica desiludido, mas mesmo assim foi questionar a enfermeira, que falou: vai ter que ir lá ver no andar acima, porque seu bebê não está aqui. É só subir mais um andar. Eu sei o caminho, muito obrigado. Subindo de novo as escadas, ele encontra outra placa que dizia: bebês burros e feios. Ele fica muito desapontado e pensa: pode ser que seja aqui. Enfermeira, pode me dizer se o meu bebê está aqui? Depois de procurar, ela se vira e diz: não está aqui não. O senhor terá que ir no andar acima. Ele então sobe mais um andar e vê mais uma placa dizendo: bebês completamente estúpidos e feios. Mais uma enfermeira questionada e a resposta foi negativa. Meu senhor, com toda certeza seu bebê está no piso acima, porque aqui não está. Me desculpe. Ele já pensava que estava no último andar do hospital, mas mesmo assim vai subindo as escadas, quando vê a placa: futuros parasitas e inadaptados da sociedade. Piores bebês nascidos neste hospital. Enfermeira! Ele ouve então a mesma conversa. Como o senhor vê, aqui tem poucos bebês, e posso lhe garantir que aqui o seu não está. Só há mais um piso acima deste, e é lá que o seu bebê deve estar. Ah, finalmente vou ver o meu filho, diz o caipira enquanto sobe as escadas. Ele então vê uma placa que dizia: filho do Chico Martim Gaspareto Santa Cruz. Um sujeito chega na farmácia desanimado e diz: o senhor tem algo para me dar para que eu suba pelas paredes? Tenho sim, meu senhor. O farmacêutico vai até o depósito e traz uma escada. Dizem que no Brasil, os mineiros é que têm os dentes mais fortes. Um dia, o mineiro falou para o outro: peraí, amigo, que eu vou ali comer um trem e já volto. Dois caipiras conversam. Compadre, a filha do seu Nicanor casou e quando ela era solteira, era um palito de magra. Eu vi ela na semana passada e a bichona tá gorda como um búfalo. É verdade, compadre, mas eu sei o motivo. Sabe? O que aconteceu então? Quando ela era solteira, ela abria a geladeira para comer, desanimava e ia para a cama. Agora que ela casou, ela vê o que tem em cima da cama, desanima e vai direto para a geladeira comer. Um louco foi no supermercado comprar uma caixa de fósforos. Chegou lá, pegou a caixinha, passou no caixa e voltou para o hospício. Quando ele chegou, deu a caixinha para a cozinheira, que depois de alguns minutos diz: eita! Já risquei 10 palitos e eles não acendem. O louco então fala: impossível! Eu testei um por um no supermercado. O marido chega para a esposa e pergunta: querida, me diga, o que é que você faria se eu ganhasse na loteria? E a esposa respondeu: fácil! Eu pegaria minha metade da grana e cairia fora daqui. O marido então diz: eu ganhei $20.
pega os seus 10 e então vaza. Um cara meio bobão foi viajar e seu pai e sua mãe lhe pediram que ao chegar no destino mandasse um retrato dele. Ele partiu e quando chegou viu um shopping, entrou e quando ele estava andando viu uma loja de retratos e entrou. Ele viu um espelho bonito e disse: "Nossa, esse é o retrato ideal para mandar para meus pais." Na semana seguinte, os pais recebem o espelho pelos correios, abrem o pacote e o pai fala: "Vixe, como nosso filho tá velho, não?" A mãe olha e complementa: "Também? Casado com uma piranha véia dessa?" Um japonês estava passeando por uma rua da cidade do Brasil e de repente aparece um ladrão que disse: "Pare!" O japonês então responde: "Impare!" O ladrão nervoso retruca: "Não tá vendo que eu estou te roubando?" O japonês responde: "Então não brinco mais com você." Um sujeito recebe uma carta anônima que dizia: "Olavo, sinto em te informar, mas a sua mulher tá te traindo com teu melhor amigo." Ele fica louco. Então, vai até o seu quarto, abre a gavetinha do criado mudo, pega o seu revólver, vai até o quintal e dá 2 tiros no cachorro. Um japonês, um americano e um brasileiro estavam no banheiro do shopping conversando sobre tecnologia. O japonês então fala: "Eu atendo meu celular japonês com um chip no meu dedo." O americano, para não ficar para trás, diz: "E eu que atendo meu telefone americano com um chip que fica na palma de minha mão." O brasileiro, sem falar nada, vai para a privada e bota um rolo de papel higiênico na bunda. Ele sai da privada dizendo: "Acabei de receber um fax." O cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. Quando o vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Borboletas no cume entram, sapos do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce. O barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Uma mulher e seu marido vão até o juiz para pedir o divórcio. O juiz então questiona: "A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer divórcio por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?" A mulher então diz: "Não, meritíssimo, é por compatibilidade de gênios mesmo. Eu gosto de cinema. O meu marido também. Eu gosto de ir para a praia. E ele também gosta. Eu gosto de ir ao teatro. E ele também. Ai, eu gosto de homem. E ele também." O marido estava desanimado com a esposa, pois já haviam se passado 30 anos de casado. A mulher então compra um kit da tiazinha para levantar o astral do casal. Ela se veste com a fantasia e pergunta: "Querido, com quem eu pareço?" Ele olha para a esposa e diz: "Do pescoço para cima parece o Zorro, do pescoço para baixo parece o Sargento Garcia." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito estava desempregado e resolve falar com seu amigo. "Pois é, eu estou desempregado e eu não sei o que eu faço." O amigo então diz: "Por que você não vende maçã do amor na rua?" "Boa ideia, acho que vou tentar." Então o sujeito começou a vender maçã do amor nas ruas da cidade. No primeiro dia não vendeu nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, também nada. Então ele encontra o amigo e diz: "Eu não estou vendendo nada." "Mas você tem que colocar um sabor diferente na maçã do amor."
Então, no dia seguinte, o sujeito volta para a rua gritando: "Olha a maçã do amor com gosto de perereca!" Ele vendeu tudo no primeiro dia. No segundo dia, vendeu tudinho. E no terceiro dia, também vendeu tudo. Um certo dia, chega um homem bem musculoso, alto, daqueles brutamontes, sabe? E diz: "Isso daí tem gosto de perereca mesmo?" Tem sim, senhor." "Olha lá, hein? Se não tiver gosto disso, eu te dou uma surra." Então o homem abre a embalagem da maçã e dá uma mordida. Logo ele diz: "Mas isso aqui tá com gosto de bosta." Então o sujeito, já com medo, diz: "Dá uma viradinha nela." Um hospício estava muito cheio, e então o diretor resolveu fazer um teste para ver quem era o menos louco para mandar embora. Ele então pede para esvaziar a piscina do hospício e coloca terra lá dentro. Logo depois, ele pede para todos os loucos do hospício mergulharem, pois pensava que quem não pulasse na piscina seria o menos louco. Então, ele percebe que somente um dos loucos não mergulhou e fala: "Parabéns! Você foi o único que ficou do lado de fora." O louco então responde: "A piscina está muito cheia de gente e eu estou esperando alguém se afogar." Um médico vai até seu paciente e fala: "Infelizmente, o senhor só tem mais 6 meses de vida." "Nossa, doutor, e agora? O que eu faço?" "Olha, se eu fosse o senhor, me casaria com uma mulher bem velha, chata e bem feia. E depois me mudaria para o Paraguai." "Mas por que, doutor?" "Vão ser os 6 meses mais longos da sua vida." A mulher deu à luz. E quando o médico trouxe a criança para ela ver, disse: "Parabéns pelo seu filho, mas só que tem um probleminha." A mulher então pergunta: "Que problema, doutor?" "Seu neném nasceu sem os braços." "Tudo bem, vou amá-lo do mesmo jeito." "Tem outro problema." "Qual?" "Ele nasceu sem as pernas também." Ela então diz: "Só a cabeça e o tronco? Tudo bem, não tem problema, vou amá-lo mesmo assim." "Tem outro problema." A mulher pergunta qual é o outro problema e o médico diz: "Ele nasceu sem a cabeça. Só o tronco?" O médico fala de novo: "Este é outro probleminha." A mulher desesperada fala: "Ele nasceu sem o tronco também?" O médico respondeu que sim e ela fala: "Nossa." O médico então diz: "Minha senhora, é uma orelha." A mulher chora muito e diz que vai amá-lo como ela fosse uma criança normal. O médico então diz: "Tem mais um probleminha." "Mais problemas ainda?" O médico então diz: "O neném é surdo." Num jatinho particular, viajavam um francês, um americano e um brasileiro. Aconteceu uma pane no motor da aeronave e o piloto fala: "Senhores, vamos ter que pular." O francês então colocou o braço para fora do avião e disse: "Estamos na França." O piloto perguntou: "Como você sabe?" "Je toquei la Tour Eiffel." E pulou. O americano colocou o braço para fora do jatinho e disse: "Não, aqui é os Estados Unidos." O piloto perguntou de novo: "Como é que o senhor sabe?" "Eu toquei na Estátua da Liberdade." E pulou. O brasileiro, então, coloca o braço para fora do jatinho e diz: "Que nada! Aqui é o Brasil." O piloto pergunta mais uma vez: "Mas como é que o senhor sabe?" "Roubaram meu relógio." Um sujeito estava no fundo do boteco triste, arrasado, com um copo de bebida,
quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega até a mesa do sujeito, pega o copo e bebe a metade da bebida e ainda joga o resto na cara dele. Fala alguma coisa, cachorro! O sujeito responde: hoje é meu dia de azar mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora porque acabou a energia e eu tive que descer 15 andares pela escada. Eu fui sair da garagem e o pneu do meu carro estava furado. Perdi meia hora para trocar o pneu, saí com muita pressa e acabei batendo o carro no poste. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei minha mulher na cama com um amante. Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara e acabei apanhando feio. Fui tomar um banho e levei um puta choque. E para acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui, na minha, me preparando para me suicidar. Me chega um idiota e ainda toma todo o meu copo de veneno. Um sujeito trabalhou duro o dia todo, fica suado, vestido com seu terno e gravata. Ele estava voltando para casa a pé e vê um caipira deitado numa rede, com um capim no canto da boca, na maior folga. Um sujeito não resiste e diz: o senhor sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? O caipira, sem nem se mexer, passa o capim para o outro lado da boca e responde: olha, a inveja também é. A mãe do Joãozinho estava com as amigas na sala de sua casa quando o moleque entra e grita: Mãe, quero mijar! A mãe, muito encabulada, leva o filho para o banheiro e diz: Joãozinho, não é assim que se pede para ir no banheiro, né? Quando você quiser mijar, diga que quer assobiar, tá? No fim de semana, Joãozinho foi para a casa de seus avós e de madrugada ele acordou e falou para o seu avô: Vô, eu quero assobiar! Mas Joãozinho, já é muito tarde, você vai acordar a sua avó? Mas vovô, eu preciso assobiar! Então tá bom, Joãozinho, assobia aqui no meu ouvido. 2 amigos haviam se casado e se encontram dentro do supermercado. Começam a conversar e se esquecem do tempo. Depois de um tempão proseando, eles se dão conta que se perderam das esposas e precisavam encontrá-las. Um dos amigos então pergunta: como é a sua esposa? O outro responde: ela é loira, cabelo bem comprido, bumbum saliente, seios grandes, está usando uma mini saia curtíssima com um top justo decotadíssimo. E a sua, como é? Deixa pra lá, vamos procurar a sua. No céu, São Pedro fala: muito bem, pessoal, vamos organizar a entrada aqui em 2 filas. Vocês homens que sempre dominaram suas mulheres, façam fila aqui, à esquerda. Já os homens que sempre foram dominados por suas mulheres, façam fila à direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estavam enfileirados. A fila dos homens dominados por suas mulheres tinha mais de 2 quilômetros, e a fila dos homens que dominavam suas mulheres tinha apenas um fulano. São Pedro então diz: vocês deveriam ter vergonha. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram dominar por suas mulheres? Apenas um de vocês honrou a sua condição masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele. São Pedro se vira para o homem solitário na fila e diz: conte para todos estes homens como você fez para ser o único nessa fila. Olha, São Pedro, eu não tenho certeza, mas foi a minha mulher que mandou eu ficar aqui. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi.
tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Eu tô devendo para tantas pessoas, e também pro banco, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco me toma. Um sujeito chega no trabalho completamente bêbado. O chefe, então, o chama num canto e lhe dá a maior bronca. Ô, Peçanha, assim não dá, né? Você não pode vir trabalhar nesse estado. O senhor está me mandando embora da empresa? Não, não é nada disso. É que você está caindo de bêbado. Ah, mas foi o oculista que mandou, tá? O oculista mandou? Você tá maluco, Peçanha? Foi sim. Quer ver? Ele então tira uma receita toda amarrotada do bolso e diz: olha aí, pode ler o que está escrito debaixo dos garranchos do médico. Pinga 3 vezes por dia. 2 homens estavam escalando uma enorme montanha, até que um despenca e caiu. Como eles tinham um rádio para se comunicarem, o que ficou na montanha chama o que caiu e diz: você está bem, amigo? Quebrou alguma parte do corpo? No que o que caiu responde: eu estou bem, não quebrei nada não. Que bom! Por que você não subiu de volta, então? É porque eu ainda tô caindo. 2 caipiras estavam pescando num rio na beira da estrada. Perto do lugar onde estavam pescando, eles colocaram uma placa na estrada com os dizeres: o fim está próximo, mude de rumo antes que seja tarde. Um motorista que estava passando de carro pelo local gritou para os 2: não me encham a paciência, seus caipiras! Vocês não sabem o que estão falando, que besteira é essa? Pouco tempo depois, os 2 ouviram um barulho muito alto. Um dos amigos falou para o outro: eu estava aqui pensando, ou você não acha que era melhor se a gente só escrevesse ponte quebrada à frente? Canela é o dispositivo do corpo utilizado para encontrar objetos no escuro. Eu não tô brincando. Tava aqui imaginando como deve ser a vida de um cego dentro de casa. Uma mulher convence o marido para irem e assistirem a uma peça de ópera no Teatro Municipal da cidade. Eles então vão, o espetáculo começa e depois de alguns minutos do início, ele sente uma cotovelada. Era sua mulher que diz: Osvaldo, olha que horror! O cara na nossa frente dormiu na poltrona. O marido responde: e você me acordou só para me dizer isso? 2 irmãos caipiras estavam na roça capinando debaixo do sol quente, quando, de repente, na estrada da roça, enguiça um carro muito bonito e desce uma linda mulher. Ela vai até os caipiras e pergunta: os senhores sabem onde tem um hotel por aqui para que eu possa passar a noite? Meu carro enguiçou e eu preciso passar a noite por aqui. Amanhã vou tentar arrumar um mecânico na cidade. Um dos caipiras então diz: olha, moça, nós aqui não tem esse tal de hotel por aqui não. O outro, que era muito esperto, vira-se bem rápido para a mulher e diz: olha, moça, mas não tem problema não. Nós temos uma casinha bem pertinho, é humilde, mas dá para nós 3 dormir. Amanhã a senhora pode consertar o seu carro e ir embora. A mulher, sem muitas opções, aceitou o convite e foi dormir na casa dos caipiras. Um caipira dormiu em um dos quartos, o outro dormiu na sala e a mulher dormiu num outro quarto. De madrugada, a mulher levantou-se e foi até o caipira que dormia na sala e transou com ele. Depois ela foi no outro quarto e transou de novo com outro caipira. No dia seguinte, ela foi embora muito agradecida. Passaram-se alguns meses e os 2 caipiras lembraram-se da mulher que eles pediu ajuda e disseram um pro outro: sabe, mano, eu não queria te contar não, mas vou te dizer. Ela transou comigo. É mesmo, mano? Já que você tá falando, comigo também. Inclusive, ela disse pra eu usar essa tarde camisinha pra mim não ficar doente. E você ficou doente, mano? Não fiquei, não. Mas eu vou tirar essa tarde camisinha que já tá me incomodando demais.
Dois sujeitos efeminados estavam conversando quando um olhou para a bota do outro e disse: Nossa, que bota mais bonita! Do que ela é feita? O outro sujeito então responde: É de couro do bilau de boi. Mas que depressa o outro disse: Eita, então chuta o meu traseiro! Um certo dia, Joãozinho estava jogando futebol quando, sem querer, quebra a janela do vizinho. Sua mãe vê aquilo e fala: Joãozinho, você vai ficar de castigo no seu quarto sem sair de lá. Tá bom, mamãe. Ela então tranca a porta e a janela do quarto para que ele não saísse de lá de jeito nenhum e então saia para trabalhar. No fim do dia, seu pai e sua mãe retornam para casa e vê que ele estava jogando futebol na varanda da casa. Ela vai até ele e pergunta: Joãozinho, como é que você saiu do seu quarto? Pelo buraco do teto. Assustada com a resposta do filho, ela vai com o seu marido até o quarto dele e vê um buraco no teto. Se desesperam e começam a tampar o buraco. Nisso, a campainha toca e o Joãozinho vai atender. Era o vizinho que pergunta: Cadê seu pai, Joãozinho? Ele tá lá em cima com a minha mãe tampando o buraco por onde eu saí. Dois loucos tiveram alta do hospício e, como tinham muito dinheiro, falam um para o outro: Gaspar, temos que investir em algo que nos dará muito dinheiro. Então, Gaspar disse: Vamos comprar um táxi. Sim, Gaspar, que ideia brilhante você teve. Passados 60 dias, eles não haviam pegado nenhum passageiro. Então, Gaspar disse: Vamos arrumar outro negócio, pois, até hoje, só tivemos prejuízo com gasolina e não pegamos nenhum passageiro. Eles estavam trabalhando juntos. Nível das notícias. Boa! Sua mulher está grávida. Ruim! São trigêmeos. Pior! Você fez vasectomia no ano passado e não contou nada para ela. Boa! Sua esposa não fala mais com você. Ruim! Ela quer o divórcio. Pior! Ela é advogada. Terrível! Ela tem um caso com o juiz. Boa! Seu filho fica muito tempo trancado no quarto estudando. Ruim! Você encontra várias fitas pornográficas embaixo da cama dele. Pior! Você e sua esposa aparecem na maioria das fitas. Terrível! Em algumas fitas aparece a sua esposa e você não. Boa! Sua filha arranjou seu primeiro emprego. Ruim! De massagista. Naquelas casas que fazem tudo, sabe? Pior! Seus colegas do futebol estão ficando clientes dela. Terrível! Ela está ganhando 10 vezes mais que você e disse que vai reformar a casa e te dar um carro novo. Boa! Você arranjou uma gata super quente para bater papo via chat. Começou no erótico, partiu para sacanagem e acabou na pornografia pura. Ruim! Não aguentando mais, você resolve revelar a sua identidade. Ela responde que te conhece e que não vai dar para continuar e que você não passa de um canalha. Pior! Era a sua sogra. Boa! A empresa vai aumentar os salários dos funcionários. Ruim! O dinheiro do aumento só será possível através da demissão de uma parte do pessoal. Pior! Você é um dos que serão demitidos. Terrível! Por justa causa, pois descobriram que aquele diploma seu é falso e o curso que você fez não é reconhecido legalmente. Boa! Você descobriu o telefone daquela super gata que você transava loucamente. Ruim! Você liga para ela e dizem que ela está hospitalizada. Terrível! Você fica sabendo que ela morreu. Pior, de AIDS. Um bêbado entra no ônibus e se senta ao lado de uma freira que estava se distraindo com um livro de palavras cruzadas. Ela vê o bêbado que não tira o olho do livro e diz, para provocar: Ai, é feio e ainda por cima tem um fedor insuportável. O bêbado olha para a freira, olha para o livro e diz: Olha, se tiver 5 letras, é fiofó.
Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito chega no boteco e diz pro balconista: "Me serve uma pinga. E serve também uma para todo mundo que tá aqui e uma para você, tá?" O balconista acha legal a atitude do sujeito e serve a cachaça para todos no boteco. Na hora de pagar as cachaças, o sujeito diz que não tinha dinheiro e leva um pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito volta ao mesmo boteco e faz o mesmo pedido do dia anterior. "Me serve uma pinga? Uma para todos os clientes que estão aqui dentro, tá? E pode servir uma para você também." O balconista, então, pensou que depois do pau que o sujeito levou no dia anterior, não seria possível que ele não o pagasse de novo. Novamente, na hora de pagar, o sujeito estava sem dinheiro e levou outro pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito, todo quebrado de tanto levar um pau do balconista, voltou no mesmo boteco, foi até o balcão e falou: "Me serve uma pinga? Uma para todo mundo que tá aqui, menos para você. Quando você bebe, você fica muito violento." Certo dia, o Zé e o Tião foram pescar e decidiram alugar uma canoa. Então pegaram a canoa, colocaram-a no rio e saem para pescar. Foram indo, até que pararam em um lugar e não conseguiam pescar nada. Foram remando novamente até outro local e até que o Zé começou a pegar bastante peixes. Ele então fala pro Tião: "Tião, marque seu lugar que amanhã nós voltamos aqui, tá?" Tião então marcou o local para que no dia seguinte eles voltassem lá. Quando estavam voltando, o Zé pergunta pro Tião se ele havia marcado o local, que diz: "Marquei sim, bem na pontinha da canoa." Zé então se vira pro Tião e diz: "Você é burro mesmo, né, Tião? E se amanhã nos dão outra canoa?" Num avião estavam 3 sujeitos, sendo que um deles era meio bobão. O avião estava caindo e eles tinham que se salvar. Os 2 sujeitos mais espertos pularam de paraquedas, mas o bobão não conseguiu fazer o seu paraquedas funcionar. Ele fica desesperado e quando olha para o chão do avião, vê um potinho, passa o controdo nos cabelos e pula assim o paraquedas mesmo. Ele cai lá de cima e se esborracha lá embaixo. Curiosos, os homens que estavam lá embaixo foram para perto dele conferir por que ele tinha pulado sem o paraquedas. Então eles viram o potinho na mão dele. Pegaram o pote e leram: "Creme para queda de cabelos." Depois de um dia inteiro de caminhada, um caçador e seu guia chegam finalmente ao pico de uma montanha muito alta. Montam um acampamento e, à noite, em torno de uma fogueira que fizeram, conversam. "Estava pensando, Bernardo, você é um grande guia e me passa muita confiança, mas fiquei pensando em uma coisa à tarde. Se por um acaso eu sofresse algum acidente ou ficasse doente, como você faria para me levar de volta para a cidade? Já pensou nisso? Eu tenho quase 100 quilos." "Não vejo nenhum problema não, patrão. O senhor sabia que no ano passado eu desci sozinho esta montanha, levando nas costas um javali de quase 240 quilos? 240 quilos? Sozinho? Como é que você fez isso, Bernardo?" "Bom, eu tive que fazer umas 10 viagens." A secretária de um alto executivo nota que ele estava com a braguilha aberta numa reunião e toda sem jeito tenta lhe avisar: "Doutor, o senhor esqueceu a porta da sua garagem aberta." Ele fechou rapidamente a braguilha e disse com malícia: "Por acaso a senhora viu a minha Ferrari vermelha?" "Não vi não, senhor. Tudo que vi foi um fusquinha vermelho e desbotado, e com os 2 pneus dianteiros totalmente murchos." Um rapaz que era muito ciumento pergunta para a namorada que acaba de sair do médico:
Ele perguntou o que você estava sentindo? Sim, querido, ele perguntou. Ele falou da sua boca? Ah, sim, querido, ele falou sim. Ele falou dos seus seios? Claro que sim. Ele falou das suas pernas? Ah, falou sim. E do bundão, ele falou? Ah, de você ele não falou nada não. Guilhermino chega no trabalho com as 2 orelhas enfaixadas com esparadrapo. Se os colegas então perguntaram: "O que foi isso, Guilhermino?" "Eu estava assistindo futebol e a minha mulher estava passando roupa ao meu lado. Nisso o telefone tocou e eu estava tão entretido com o jogo que confundi o ferro de passar roupa com o telefone." Seus colegas riram e perguntaram: "E a outra orelha?" "Pois é, assim que eu desliguei, o telefone tocou de novo." O menino estava brincando com uma bexiga cheinha, quando a mesma caiu dentro da privada da casa. Com nojo de pegá-la, o moleque acabou deixando a bexiga ali mesmo e parou a brincadeira. Pouco depois, o pai do menino entra no banheiro pronto para dar aquela cagada. Com o celular na mão, ele não percebe que havia uma bexiga dentro do trono e se senta. Ele então começa o serviço e, durante a navegação no celular, vai descarregando a merda. Algum tempo depois, o homem se levanta e vê a privada com merda até o talo e leva aquele susto. Meu Deus! Eu caguei muito! Quanta merda tem aqui? Atordoado, ele liga para o seu médico e explica a situação. O médico avisa que vai até a casa do sujeito para tratar o caso ao vivo. Chegando lá, o médico é levado para ver o merdeiro todo. Ele também se assusta e diz: "Cruzes! Mas a merda cobriu todo o vaso. Deve ter te sujado toda a bunda." "Sem piadas, por favor, doutor. Estou desesperado. O senhor pode me dizer o que eu tenho?" "Eu ainda não sei. Preciso pedir um exame de fezes para ver." O médico tira uma espátula da bolsa para coletar um pouco das fezes, mas assim que toca no bosteiro, a bichinha estoura e voa merda para tudo que é lado. O médico olha para o homem, ambos recobertos de merda, e diz: "Sinceramente, já vi muita coisa na vida, mas nunca tinha visto um peido com casca." Uma senhora muito rica ia todos os anos ao hospital de idosos da cidade. Ela então escolhe uma enfermaria para visitar e conversa com os que estavam ali internados. Naquele ano, foi escolhida a enfermaria C, e lá havia um corredor enorme com umas 50 camas. A mulher começou pela cama mais próxima da porta e perguntou: "Qual o seu nome, meu senhor?" "José da Silva, madame." "Qual a sua doença, seu José?" "Eu tenho hemorroidas", responde o velhinho. "E qual o seu tratamento?" "Pinceladas de mercúrio." "Qual o seu maior desejo, seu José?" "Ficar curado logo, minha senhora." Ela então cumprimenta o doente e parte para a segunda cama, onde ocorre o mesmo diálogo, com outro velhinho. Nome, doença e o tratamento a ele dado. Por coincidência, com exceção do nome, as respostas se coincidem. Todos tinham hemorroidas e todos eram tratados com pinceladas de mercúrio. Ela já estava cansada de tanto ouvir aquilo, mas seguiu pelas camas restantes, até que na última cama havia um velhinho que mudou tudo. "Qual o seu nome?" "Nivaldo Constantino." "E qual sua doença, seu Nivaldo?" "Minhas amígdalas estão inflamadas, minha senhora." "Qual o seu tratamento?" "Pinceladas de mercúrio." "E qual seria seu maior desejo?" "Eu queria um pincel só para mim." Um casal chega na lua de mel, tranca-se no quarto e a noiva fala: "Querido, tenho uma coisa para te falar." "Fala, benzinho."
Você sabe por que eu quis casar virgem? Era porque eu tenho vergonha dos meus seios. Eles são muito pequenos. Mas, querida, eu não me importo com isso. Já que tocou no assunto, eu também tenho uma coisa para te confessar. O que é, querido? Você sabe o porquê eu nunca insisti com você antes do casamento? Não sei não. Por quê? É por causa do tamanho do meu bingolim. Ele é igual a um recém-nascido. Ele é pequenininho? Não, querida. Tem uns 50 centímetros e pesa uns 4 quilos. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Joãozinho, Pedrinho e Juquinha apostavam para ver quem tinha uma melhor memória. Pedrinho então fala: Eu consigo me lembrar perfeitamente do tempo que a minha mãe me dava de mamar. Se eu fecho os olhos, eu sou capaz de sentir o calor do peito dela. Juquinha logo diz: Isso não é nada. Eu já me lembro do dia em que eu nasci. Era um túnel bem escuro e o médico me puxou pelas pernas. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: Mas isso não é nada, pessoal. Eu me lembro de ter ido num piquenique com o meu pai e voltado com a minha mãe. Um sujeito estava desempregado e arrumou emprego numa empresa de construção. Num belo dia, o chefe dele o chama e fala: Você pode ir e medir o comprimento daquele mastro do pátio? Alguns minutos depois, lá estava o sujeito com chaves, martelos e uma picareta, tentando arrancar o mastro do chão. Um colega vê aquilo, vai até o sujeito e fala: Por que não usa uma escada? O sujeito balança a cabeça e diz: Depois dizem que eu sou burro. Ele mandou medir o comprimento e não a altura, né? Um louco estava voltando para o hospício de ônibus que estava completamente vazio e senta-se num banco qualquer. De repente, começa a chover e ele percebe que havia se sentado debaixo de uma goteira. Mas fica ali sentado, firme e forte, com a água pingando na sua cabeça. Depois de algum tempo, o cobrador que observava aquilo pergunta: Meu senhor, por que o senhor não troca de lugar? Eu já pensei nisso. Mas eu vou trocar com quem? Um sujeito chega em casa 3 horas depois do horário que sempre chegava e diz: Querida, você nem imagina o que me aconteceu. O que foi, querido? Eu saí do trabalho e passei no shopping para dar uma olhada, e quando estava no meio da escada rolante, acabou a força. Fiquei quase 2 horas de pé, parado, esperando a força voltar. Como você é desligado, querido? Por que não se sentou? Uma mulher, extremamente ciumenta, vai a uma cartomante para saber o seu futuro. A cartomante então diz: Eu tenho 2 notícias ruins, minha senhora. O seu marido tem uma amante, e a senhora vai ficar viúva muito em breve. Então, vê aí se eu vou ser absolvida! 2 amigos se encontram no boteco e um diz ao outro: Você sabia que o Valdemar está hospitalizado? Não pode ser. Ainda ontem eu o encontrei num baile e o via dançando com uma loira lindíssima. Pois é, a mulher dele também viu. Um grupo de pessoas estava visitando um museu de história. Eles param diante de um esqueleto e perguntam ao guia: De quem é esse esqueleto aí? Este esqueleto é de Pedro Álvares Cabral, um grande navegador português. E esse esqueleto menor do lado? É o esqueleto de Pedro Álvares Cabral quando era criança. Um maluco bate no balcão e grita: Me dá um bolinho de carne e um guaraná! O atendente então responde: O senhor é louco, não é? Como é que sabe?
Foi por causa do bolinho de carne ou do guaraná? Não, senhor. Não foi nenhum dos dois. É que aqui é um banco. Alexandrino teve um filho e foi registrá-lo no cartório da cidade. O escrivão então fala: que nome o senhor gostaria de dar ao seu filho? Arquibancada do 15 de Piracicaba. Mas como Arquibancada do 15 de Piracicaba? Você não sabe que esse tipo de nome é proibido para colocar em pessoas? Seu filho não pode ter esse nome. Alexandrino, inconformado, diz: mas por que não? É um nome normal como qualquer outro. Meu outro filho mesmo tem um coleguinha com um nome semelhante a este. Seu Alexandrino, isso é proibido e eu não posso fazer isso. Mas me diga, qual o nome do coleguinha de seu filho? Geraldo Santos. Piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um agricultor americano e outro brasileiro conversam. Qual é o tamanho da sua fazenda? Pergunta o americano. Olha, para os padrões do Brasil, a minha fazenda tem um tamanho razoável. Ela tem 30 alqueires. E a sua? Qual o tamanho dela? Pergunta o brasileiro ao americano. Olha, eu saio de casa logo cedo, ligo o meu jipe e no meio-dia ainda não percorri a metade da minha fazenda. O brasileiro faz uma cara feia e responde: pois é, eu já tive um carro desses aí, é uma merda. Uma louca escreve uma carta para o seu filho, que dizia: meu querido filho, te escrevo algumas linhas apenas para você saber que ainda estou viva. Escrevo devagar, pois sei que não consegue ler rápido. Não vai reconhecer a nossa casa quando voltar, pois a gente se mudou. Não te posso mandar nosso novo endereço, porque a família que morava aqui levou o número da casa com ela. Compramos uma máquina de lavar roupas, mas não funciona direito. Na semana passada, eu coloquei 10 camisas nela, puxei a cordinha e nunca mais as vi. Sobre o seu pai, ele arranjou um bom emprego. Tem 1000 homens debaixo dele agora. Ele é o mais novo coveiro do cemitério. O seu tio Valdemar se afogou na semana passada no depósito de vinho, lá na adega da cooperativa. Alguns amigos tentaram salvá-lo, mas você sabe, né? Ele era teimoso e lutou bravamente contra todos. O corpo dele foi cremado, mas levou 3 dias para pagar. Na quinta-feira, eu fui no médico e o seu pai foi comigo. O médico colocou um pequeno tubo na minha boca e me disse para não falar nos próximos 10 minutos. Seu pai então quis comprar o tal tubo do médico, mas ele não quis vender. Esta semana só choveu 2 vezes por aqui. Na primeira vez, choveu durante 3 dias e na segunda durante 4 dias. Na segunda-feira teve tanto vento que uma das galinhas botou o mesmo ovo 3 vezes. Recebemos uma carta do banco que informava que se o último pagamento do enterro da tua avó não for feito no prazo de 7 dias, vão devolvê-la. Olha, meu filho, se cuida, tá? Um beijo da sua mãe. Era para te mandar um dinheiro, mas como eu já tinha fechado o envelope, não consegui mandar. Mas olha, fica para a próxima, tá? 2 caipiras que estavam brigados e zangados um com o outro há muito tempo se cruzam numa estrada da fazenda. Um deles levava um gado amarrado e o outro logo diz: vai passear com o boi? O outro, muito admirado, responde: mas que audácia, compadre! A gente não se fala há tanto tempo? Não tá vendo que isso não é um boi, não? É uma vaquinha leiteira. Além de cara de pau, é burro. O outro caipira logo responde: eu não falei com você, e sim com a vaca.
Um caçador entra no boteco depois de um dia de caça e diz para um sujeito: hoje eu peguei 90 coelhos, 150 perdizes e 350 sabiás. O sujeito, sem perder tempo, fala: então o senhor é como eu. Ah, então o senhor também é caçador? Não sou não, sou mentiroso também. Uma empresa de aviação estava precisando de mais um piloto para sua frota de aviões e decide colocar um anúncio no jornal. Num belo dia, aparece um sujeito na empresa para fazer uma entrevista. O senhor tem brevet para pilotar um avião? Tenho o quê? O senhor sabe pilotar aviões? Não, senhor. Sabe alguma coisa de coordenadas de voo? Não, senhor. Sabe ao menos falar inglês? Não, senhor. Então, o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vim dizer para vocês não contarem comigo para a vaga. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito entra num trem e se senta ao lado de um senhor muito bem vestido. O sujeito começa a olhar para o senhor e pergunta: por acaso o senhor nunca apareceu na televisão? Sim, eu costumo ir a muitos programas de cultura geral e por isso o senhor deve me conhecer. O senhor aproveita depois e diz: olha, como a viagem vai ser longa, você por acaso não quer fazer um jogo comigo? Pode ser sim, respondeu o sujeito. Vamos fazer assim, então. Como eu tenho mais cultura, você me faz uma pergunta sobre um assunto qualquer. Se eu não souber responder, dou-lhe $100. A seguir, faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta, você só me dá $1. Concorda? Vamos sim, respondeu o sujeito. O senhor então disse que começa fazendo uma pergunta. Lá vai a primeira pergunta. Qual o nome do escritor que escreveu Os Lusíadas? O sujeito começa a pensar e, passados alguns minutos, diz: não sei não. Fácil. A resposta é Luís de Camões. Me dá $1 e pode me fazer uma pergunta qualquer. Tá bom. Tome aqui o dinheiro. Bom, qual é o animal que de dia tem 4 patas e de noite tem 5? O senhorzinho pensou e disse: olha, essa eu não sei não. Então me dê aqui os $100. Claro, pegue aqui. Mas agora me diga, que animal é esse? Ai, não faço nem ideia. Tome aqui $1. Uma menininha vai até a sua mãe e pergunta: mamãe, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha filha. Mas isto é algo que sua avó sempre fez. Ela então vai até a sua avó e pergunta: vovó, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? Não sei, minha netinha. Mas isto é algo que sua bisavó sempre fazia. Ela vai até a bisavó e pergunta: Bisa, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas? A bisavó então fala: meu Deus, vocês ainda não compraram uma frigideira maior? Num trilho de trem próximo ao hospício, um rebanho com 40 vacas andava junto à linha férrea. Do nada, um trem apareceu e atropelou 5 vacas. O diretor do hospício ficou sabendo e foi até o local. Perguntou então para um dos loucos que presenciou a cena como tinha acontecido o acidente. O louco então falou: olha, diretor, as vaquinhas tiveram na verdade muita sorte. Se o trem viesse de atravessado, atropelava todas elas. 2 sujeitos acabam de assaltar um banco muito grande. Param o carro uns quilômetros à frente e um diz para o outro: vamos contar o dinheiro agora? Que nada, Mel! Vamos esperar que digam no noticiário mais tarde. Um louco que acabou de ter alta no hospício arrumou um emprego como piloto de avião numa companhia qualquer.
Num certo voo, o avião teve um problema e um dos motores para, e o louco, através do rádio, diz para os passageiros: Senhores passageiros, devido a um problema técnico, vamos chegar ao nosso destino com meia hora de atraso. Passados alguns instantes, um outro motor do avião também para, e novamente o piloto diz aos passageiros: Senhores passageiros, lamento informar, mas vamos chegar com 1 hora de atraso ao nosso destino. Mais alguns minutos se passam e todos os motores param. O piloto, com uma calma incrível, diz aos passageiros pelo rádio da aeronave: Ai, senhores passageiros, lamento informar, mas vamos passar o resto da noite no ar. Um sujeito viajava num trem meio vazio e, de repente, lhe dá uma grande vontade de cagar. Vai para o banheiro, mas estava trancado, e ele então decide aliviar-se no corredor mesmo. Entretanto, o coletor de passagens passava por lá e diz: Sinto muito, mas vai ter de me acompanhar e vou ter que dar o parte para o chefe do trem. Ao que o sujeito responde: Com certeza, e por mim pode dar até toda a merda para ele. 2 malucos se encontram na oficina do hospício e um diz pro outro: E aí, tá como um marceneiro agora, é? Está sim, mas ando meio intrigado. Mas por quê? É que eu perdi um dos dedos e não sei o motivo. Nossa! E o que você estava fazendo para perder o dedo? Nada de especial. Eu estava mexendo aqui nesta serra rotativa e quando botei o dedo para ela parar assim desta maneira... Olha! Perdi mais um. Um sujeito vai no médico e ele lhe receita uns supositórios que ele prontamente passa numa farmácia e os compra. Algum tempo depois, ele retorna ao médico, que lhe pergunta: Então, como o senhor tem passado? Olha, doutor, é muito difícil para engolir aqueles comprimidos. Eles são muito grandes. Mas você toma-os pela boca? Mas é claro que sim! O senhor queria que eu os enfiasse no redondo, é? Dizem que um caipira se casou com uma francesa e do casamento nasceu um filho, o qual deram o nome de Jesuíno. G da parte da mãe, suíno da parte do pai. Um sujeito diz para sua mulher: Querida, prepara uma roupa para mim, que eu quero tomar banho e depois tratar dos negócios na empresa, tá? A mulher prepara a roupa e as coloca no banheiro para ele. O sujeito começa a tomar seu banho e logo grita: Querida, me traz meu shampoo aqui, né? Mas, querido, o shampoo está aí no banheiro. Mas este aqui é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça. 2 amigos estavam numa piscina, quando um deles sobe numa prancha e o outro diz: Nossa, Zé, você parece uma águia. Por quê, Nestor? É por causa do meu peito musculoso? Não, Zé, é por causa das suas unhas. Num belo dia, um caipira ia para a capital de ônibus e lembrou-se de levar o seu cachorro de estimação. Quando chegou na rodoviária, não deixaram o cachorro entrar no busão, porque animais não eram permitidos nos transportes públicos. Como solução, ele amarrou o cachorro com uma corda pelo pescoço no para-choque traseiro do ônibus. Quando eles chegaram na capital, desceu do ônibus e foi pegar o cachorro. Mas ele estava desmaiado e com a língua de fora. O caipira vê aquilo e fala: Ah, tá rindo, é? Na próxima vez você vem a pé! A sogra de um sujeito é levada para o hospital em estado grave. Depois de examiná-la, o médico informa ao sujeito: Não temos esperanças. O sujeito então pergunta: Doutor, então ela não vai sobreviver? Não, ela vai sim.
Uma senhorita estava em sua aula de golfe, mas estava se saindo como sempre muito mal. Ela estava jogando a bola para as árvores com um taco, e o instrutor, que já estava desesperado, disse: acho que o problema é com o gripe do seu taco. A senhorita devia agarrá-lo com mais leveza. Imagine que o taco é o bingolim de um homem. A senhorita pensou nisto por um instante, pegou no taco e bateu na bola de golfe, que voou lindamente pelo gramado e rolou até o buraco, acertando em cheio. O instrutor ficou surpreso e disse: nossa! Essa foi uma tacada genial! Mas da próxima vez, pegue o taco com as mãos e não com a boca, tá? Lançaram um cinema a 180 graus por aqui. Houve uma grande festa e todas as pessoas queriam ir na primeira sessão. No fim do filme, ninguém saía. E então o dono foi ver o que estava acontecendo. Estavam todos desmaiados. Ele então fez uma segunda sessão. E no fim, também estavam todos desmaiados. Ele faz então a terceira sessão. E todos estavam desmaiados. O dono do cinema então falou: ai, merda. Assim não dá. Vou ter que diminuir a temperatura. Um sujeito estava como um rei no cinema, na maior folga. Pernas na poltrona da frente, os cotovelos nos bancos dos lados. Enfim, tudo à vontade. O gerente do cinema é acionado e chega perto do sujeito e diz: que folga, né, meu? Não quer uma pipoca e um refrigerante? Não quero não. Eu quero uma ambulância. Eu caí lá de cima. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Era de noite no hospício e os loucos estavam assistindo televisão. Um dos loucos observa o aquário e os outros assistiam à televisão sem piscar. Então o louco que observava o aquário pergunta: vocês trocaram a água dos peixes hoje? Um dos loucos que assistia à TV então diz: ainda não, eles ainda nem beberam a que eu coloquei ontem. 2 sujeitos foram para a Itália e ficam muito admirados quando entram no Coliseu de Roma. Nossa, que coisa mais linda! É mesmo, cara. Imagina só quando eles acabarem. Um casal que ia ter um filho estava passeando pela China. Chegaram num lugar que se chamava Lago dos Nomes, porque os chineses jogavam uma pedrinha na água e descobriam o nome que dariam à criança pelo barulhinho que a pedra fazia ao tocar a água do lago. Um chinês que estava na margem jogou uma pedrinha que fez o barulho Tin Chan Yan. O filho dele iria ter este nome então. Um outro chinês jogou uma pedrinha que faz Tin To Yan. Ele fica todo feliz e vai correndo para casa contar o nome do filho para a esposa. Então, o marido, impressionado, resolveu tentar. Escolheu uma pedrinha polida, limpou-a e a jogou no lago. Quando a pedra bateu na água, ela fez chimpanzé. 3 sujeitos entram no boteco e começam a conversar. Amigos, eu acho que a minha mulher está me traindo com um pedreiro. Mas por que você acha isso? Ontem eu achei uma marreta debaixo da cama. E a minha mulher que está me traindo com um empregado de limpeza. Nossa, amigo, por quê? Hoje mesmo eu encontrei um esfregão debaixo da cama. Ai.
Isso não é nada, diz o terceiro amigo. E é minha esposa que está me traindo com um cavalo. Os outros 2 amigos ficam em choque e perguntam: como assim? Sim. Na semana passada, eu achei um jockey debaixo da nossa cama. Um brasileiro entra numa loja na Argentina e fala: queria um penico, por favor. O argentino responde que não tinha penicos. Então o que é aquilo? Fala o brasileiro, apontando para a prateleira com um monte de penicos. Ah, aquilo são brasileiros. O brasileiro fica puto e fala: então quero um brasileiro. Pequeno ou grande? Pode me dar um que caiba uns 3 quilos de argentinos? Um louco entrou num avião que ia para a Europa. Só que o louco deu uma desperto, porque ele comprou uma passagem da classe econômica e se sentou na primeira classe. Quando a aeromoça percebeu aquilo, foi até o homem. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O louco então diz: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. A aeromoça então chama um comissário de bordo para tentar convencer o homem a sair dali. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O senhor tem que mudar de poltrona. O louco torna a falar: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. O comissário de bordo e a aeromoça então foram chamar o comandante do avião para tentar convencer o homem a sair dali. O comandante do avião então chegou, olhou para a cara do homem e disse-lhe algo no ouvido, que fez o louco correr e se sentar na classe econômica. A aeromoça e o comissário de bordo ficaram abismados e perguntaram para o comandante: o que o senhor disse para o homem para que ele se levantasse? O comandante então disse: eu simplesmente disse-lhe que a primeira classe não ia para a Europa. 2 bêbados andavam sobre uma ponte, quando um deles se desequilibra e cai no rio. Imediatamente o outro bêbado foi pedir socorro, mas quando o tiraram da água, ele já estava morto. Como é que ele está? Perguntou o outro bêbado aos bombeiros. Ele bebeu muita água e, infelizmente, faleceu. Tá vendo? Bebeu água pela primeira vez e morreu. Um bêbado estava sentado no boteco tomando umas, quando de repente viu um funeral passando e pensou: vou até lá ver quem bateu com as botas. Quando ele chegou perto do funeral, a viúva gritava: lá se foi meu marido. Ele vai para onde não tem televisão, vai para onde não tem cama, vai para onde não tem luz, vai para onde não tem arroz com feijão, vai para onde não tem vinho. E você, que gostava tanto destas coisas, vai para onde não tem nada disso. O bêbado então grita: pronto, só falta levar este cara para minha casa. Um bêbado entra num ônibus, vê uma senhora sentada e diz: por que a senhora passou tanta maquiagem? Ora, para ficar mais bonita. E por que não ficou? Um bêbado entra num banco e pede um copo de vinho. O empregado logo diz ao bêbado: um copo de vinho? Mas o senhor sabe onde é que está? O senhor não sabe ler, não? Aqui é o Banco Pinto e Sotomayor. É mesmo isso que eu quero. Branco, tinto e do melhor. 3 bêbados estavam discutindo que, se fossem o presidente do país, qual seria o preço da cachaça. O primeiro então fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça custava $5. Eita, é muito caro, responderam os outros 2. O segundo fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça ia custar $1. É muito caro, responde o terceiro bebum, que então fala: se eu fosse presidente, o litro da cachaça ia custar apenas 50 centavos. É isso aí! Responderam os outros 2 cachaceiros e logo fizeram a festa.
se abraçaram e logo caíram como bosta no chão. Um dos bêbados então fala: puxa, logo agora que eu tava gostando deste governo, ele caiu. Um carro da polícia persegue outro carro em alta velocidade. Quando a polícia consegue fazer com que o carro pare, o policial percebe que ao volante estava um senhor muito bêbado. O policial então pergunta: "O senhor não viu as setas, não?" O homem então responde: "Setas? Que setas? Eu nem sequer vi os índios." Dois bêbados entraram num trem e confundem o pegador de passagens com um oficial da marinha que estava ali sentado, entregando-lhe as 2 passagens. O oficial pega as passagens e diz: "Deve haver algum engano aqui. Eu não sou o conferente das passagens." "O senhor não é um conferente?" "Não, senhor. Eu sou o oficial da marinha." E então um dos bêbados diz pro outro: "Eita, entramos por engano num barco." Um maluco estava no hospício passando cera pelo seu corpo quando aparece o enfermeiro que pergunta: "Posso saber o que o senhor está fazendo?" "Não tá vendo? Tô esfregando cera no corpo." "Cera? Pra quê?" "Os doidos daqui são doidos varridos. Eu já quero ser doido encerado." Num hospício, um dos doidos estava sentado no banquinho, segurando uma vara de pescar mergulhada num balde com água. O médico passa por ele e pergunta: "O que o senhor está pescando?" "Ai, otários, doutor." "Já pegou algum?" "Ai, o senhor é o 5º." No fim do dia, um louco estava andando com uma escova de dente amarrada por um cordão pelos corredores do manicômio. Ele então passa por um enfermeiro que lhe pergunta: "Está passeando com o seu cachorrinho?" "Eita! Não tá vendo que isto é uma escova de dentes e não um cachorro? Depois eu é que sou doido!" diz o maluco resmungando e saindo de perto do enfermeiro. Passado alguns minutos, ele se vira para trás e diz: "Anda, Totó, que já conseguimos enganar mais um." Na escola, a professora pergunta para o Joãozinho: "Diga o que você entende por objeto transparente." Ele então diz: "É um objeto através do qual se pode ver." "Muito bem, dê-me um exemplo de um objeto transparente, então." "O buraco da fechadura." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Num manicômio, um sujeito vai visitar um parente distante e aparece um louco com uma faca na mão, que sai correndo atrás dele. O sujeito entra em pânico e começa a correr de medo. Ele correu, até que chegou num corredor que não tinha mais saída. O maluco encosta a faca no pescoço do sujeito e diz: "Te peguei! Tome aqui a faca e agora você corre atrás de mim, tá?" Um sujeito meio maluco vai até o consultório do médico e diz: "Doutor, eu estou desesperado. Eu acho que sou 3. Não sei mais o que fazer." "Calma, meu senhor. Deita aí que nós 7 vamos resolver o seu problema." Nivaldo entrava no escritório às 9 da manhã, quando na calçada, próximo à porta do seu trabalho, vê um cara de joelhos e ouvido colado a uma tampa de bueiro. Como ele já estava atrasado, não conseguiu saber mais sobre aquela cena. Já tinha esquecido da coisa quando, na hora do almoço, ele sai para comer algo e lá estava o mesmo cara, na mesma posição e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele ficou intrigado, mas como a hora do almoço era curta, ele não para e segue em frente. Quando ele voltou, o mesmo cara estava no mesmo local. Parecia que ele nem tinha mexido. Ele estava dando socos na tampa, como se averiguasse algo. Às 6 horas, Nivaldo saiu do escritório e quase tropeçou no cara. Ele estava no mesmo local, estático e com o ouvido colado na tampa do bueiro.
Ele não aguentou e fala: Amigo, shh, diz-lhe o cara, pondo o dedo à frente do nariz. O que foi? Perguntou Nivaldo. O cara ficou aflito e lhe faz sinais para que baixasse a voz. Só havia uma coisa a fazer, e Nivaldo ficou de joelhos também e encostou o ouvido na tampa do bueiro, onde o cara tinha estado o dia todo. Passaram-se 1 minuto, 2, 3, e Nivaldo então se levanta e fala: Olha, meu amigo, eu não ouvi nada. O cara então fala: e o mais estranho é que tem sido assim o dia todo. Um velhinho estava de 4 no chão procurando algo e chega uma pessoa perto dele perguntando: O senhor perdeu alguma coisa? Perdi sim, meu filho. Um caramelo. Mas o senhor está aqui de 4 há tanto tempo por causa de um caramelo? Qual a importância pode ter um caramelo? É que os meus dentes estão grudados nele. Um fisiculturista estava se olhando no espelho e repara que está todo bronzeado, menos o seu bingolim. Resolve então ir para a praia, se enterrar na areia e deixar de fora apenas o seu bingolim. Passam 2 velhinhas e uma diz para outra: Olha para isto, feliz bela. Não tem lógica neste mundo mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha medo disto. Já aos 20 anos, eu andava curiosa sobre isto. Aos 30 anos, eu perseguia isso. Quando eu fiz 40 anos, eu perdi o interesse nisso. Aos 50, eu cheguei a pagar por isto. Aos 60 anos, eu cheguei a rezar por esta coisa. Nos 70 anos, até cheguei a esquecer disso. E agora, que já tenho 80 anos, estas porcarias até crescem na areia? Quando os velhinhos fizeram 50 anos de casados, a mulher pediu ao marido para irem passar a noite do aniversário no mesmo hotel onde haviam passado a noite de núpcias. Ele concordou e lá se foram. Eles chegam no hotel e ela quis um jantar especial no quarto, o mesmo da noite de núpcias que tiveram. O marido concorda com aquilo e liga para o restaurante do hotel pedindo a comida. Durante o jantar, ela ficou toda à vontade e, a certa altura, ela se debruça sobre a mesa e diz para o marido: Meu querido, sinto um calor muito forte no peito, daqueles como eu não sentia há 50 anos aqui neste mesmo hotel. O marido olha para a esposa e diz: É que você tá com as mamas dentro da sopa, querida.